abençoada, que Deus te abençoe em tudo, amém? A Bíblia diz que os que buscam o Senhor, de nada tem falta, não vai faltar nada na tua vida. Deus tem o melhor para você. Amém, meus amados? Vamos já para a palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 18. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 18. Só que no monitor, coloca para mim Mateus 11, 28. A sua Bíblia você abre em João, capítulo 18. Hoje está bom, Deus está abençoando bastante. João, capítulo 18, no versículo 1. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí. João capítulo 18, no versículo 1. Acharam? Agora só lê aqui comigo no monitor, depois a gente entra em João. Ó, está escrito assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimido, e eu vos o quê? Vamos ler novamente? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, eu vos aliviarei. Agora o 29 é o nosso, vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de quê? Então o que Jesus está dizendo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós precisamos aprender com quem? Com Jesus. O que Jesus fazia, o que Jesus fez no momento difícil? O que Jesus fez quando alguém se apresentava com uma doença para ele? O que Jesus fez quando alguém era arrogante com ele? Quando tinha uma família com problema, como aquela viúva de Naim, que o filho dela tinha morrido, a família estava acabando. O que ele fez? O que Jesus fez com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava morrendo? O que Jesus fez com aquelas pessoas que chegaram perto dele? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei da onde? De mim. Agora nós vamos para João capítulo 18, só para a gente entender. Vamos aprender um pouco com Jesus. João capítulo 18. Agora pode colocar aí para mim, tá bom? No monitor. Obrigado. João capítulo 18, no versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, o que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido da corte dos oficiais, dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Olha o 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre que eles havia de vir, adiantou-se e disse o quê? A quem buscais? Então o que acontece? Jesus ele está no jardim do Getsêmani e Judas recebeu 30 moedas para entregar Jesus. Eles querem pegar Jesus para Jesus ser crucificado. Só que eles não sabem como que nós vamos encontrar, porque Jesus ele era uma pessoa normal como nós, ele era muito simples. Aí Judas falou assim, ó, eu sei onde Jesus está. Ele está lá no Getsêmani, já fui algumas vezes com ele lá. E se nós chegarmos lá, o que eu vou fazer? Nós vamos chegar, eu vou dar um beijo nele, e aquela pessoa que eu beijar, vocês podem prender que é Jesus. Aí eles pegaram, os soldados, foram atrás de Jesus. Toda a corte romana, os soldados romanos foram atrás. E Judas foi na frente. Quando Judas chegou, talvez Judas pensou, vou chegar lá, vou achar Jesus desprevenido, vou dar um beijo nele e eles vão prender. Não. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus se adiantou. Diga glória a Deus. Jesus deu um passo à frente. Talvez Judas pensou, vou pegar Jesus desprevenido. Vou pegar Jesus de surpresa. Jesus estava adiantado. É isso aqui que eu estou pregando, irmão. Nós precisamos se adiantar. A luta chega ou não chega? A batalha chega. A pessoa que é de Deus, ela tem que se adiantar. O problema no casamento chega. Na vida financeira chega. Às vezes uma má notícia também chega. Mas como que eu estou diante da má notícia? Como que eu estou diante da dificuldade? Eu tenho me adiantado? Eu tenho estado à frente dos problemas? Às vezes não estamos. Jesus se adiantou. Crente que é crente, ele não ora só quando o problema chega. Ele já está orando. Amém? Ele já está jejuando. Não, deixa eu fazer um jejum, porque Jesus diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. O que eu vou fazer? Deixa eu fazer um jejum agora que o negócio esquentou. Não, devia estar fazendo jejum há muito tempo. Mas às vezes nós paramos.
Jesus se adiantou. Vamos pegar outro exemplo, já vou voltar aqui. Daniel, capítulo 6. Vamos um pouquinho aqui no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Ezequiel, e depois de Ezequiel é Daniel. Daniel, capítulo 6, o versículo 1. Vou dar só um resumo aqui desses daqui, depois nós entramos na matéria nova. Daniel, capítulo 1, pessoal, versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. E o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. E não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitães e governadores, tomam conselho a fim de que estabelecesse um edito real, a fazerem um firme este mandamento de qualquer que por espaço de 30 dias fizer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova. Porque o que acontece? Eles fizeram um decreto para pegar Daniel. Ninguém pode orar durante 30 dias. Se alguém dobrar o joelho e fizer qualquer petição a qualquer Deus que seja, essa pessoa vai ser lançada na cova do leão. Em outras palavras, essa pessoa vai morrer. Só que aí, no versículo 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha-se de joelho, dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava. Olha como Daniel está adiantado. A morte chegou, quer dizer, fizeram uma lei para matar Daniel. O negócio aqui é: vamos tirar a vida de Daniel. Não pode. Só que Daniel, ele não foi orar porque ele ficou sabendo que a cova estava aberta. Ele ficou sabendo que ele ia ter uma sentença de morte. A Bíblia diz que ele orou como ele já orava antes. Então o que eu aprendo? Quando fizeram um edito para matar Daniel, Daniel já era de oração. Diga glória a Deus. Daniel já estava muito adiantado diante daquela situação. Amém? É o que nós temos que fazer. Daniel, ele não foi só orar quando a cova chegou, ele já orava antes. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o nosso momento de oração? Quantas horas eu oro por dia? Quantos minutos eu oro por dia? Pastor, tem dia que eu nem oro. Meu Deus do céu, e se chegar uma luta, como que você vai sobreviver? Se a Bíblia diz que tudo que eu peço na oração, crendo que eu receberei. Tem que orar, irmão. Amém, igreja? Daniel, ele estava o quê? Adiantado. Bom, a mesma coisa, 1 Samuel 17, 31. Vamos voltar um pouquinho aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Passagem muito conhecida nossa. 1 Samuel 17, 32, desculpa. 1 Samuel 17, 32. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra quem? O filisteu. Quer dizer, vai começar uma guerra. Golias, e os filisteus contra o povo de Deus. Todo mundo com medo de lutar. Todo mundo com medo de encarar aquela batalha. O Davi chegou e falou: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá lutar e vencer o filisteu. Aí o que Davi faz? Aí o Saul chegou para Davi: Davi, você não pode. Ele é de guerra e você é menino. O Davi falou: Saul, deixa eu contar um testemunho. Eu tomava conta das ovelhas de papai. Um dia apareceu um leão. E o que aconteceu? Eu parti para cima do leão e matei o leão. Mas depois do leão veio um urso. Eu parti para cima do urso e matei o urso também. Assim o Senhor me deu livramento sobre o leão e me deu livramento sobre o urso. Assim o Senhor vai me dar livramento contra esse inseguro
incircunciso filisteu. Sabe o que Davi está dizendo? Ele apareceu agora, Golias apareceu agora, apareceu, mas eu já estou preparado, eu já sei como vencer guerras. Davi já estava o quê? Preparado. A batalha vai começar, Davi, eu já estou preparado. Eu não estou me preparando, eu não me preparei agora. Porque 1 Samuel 16, 18, volta um pouquinho aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 18. Vamos lá. Antes da batalha com Golias, o que aconteceu? 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, se estuda em palavras de gentil presença. E quem é com ele? Jesus é contigo também. Então Davi já era valente antes de Golias o quê? Aparecer. Agora eu tenho que ser valente, agora eu tenho que ser forte. Não, Davi já era. Amém, igreja? Davi já estava preparado. A Bíblia diz que antes de Golias aparecer, a Bíblia diz que ele já sabia tocar. A Bíblia diz que ele já era valente, ele era animado, animoso, era homem de guerra. Davi já era de guerra. Quando Golias apareceu para afrontar o exército, que o Saul se escondeu, Davi dizendo assim, eu já sou de guerra, eu não estou me preparando agora, eu não vou me preparar agora, eu já sou de guerra. Amado, eu estou pregando aqui para um povo que já é de guerra. Se a luta chegar, você já está preparado para vencer essa batalha. Que a luta não chega, mas se o gigante aparecer, eu não queria enfrentar o gigante, eu não queria enfrentar essa luta, mas ele apareceu, esse gigante vai cair e o nome do Senhor será glorificado. Então Davi fez que nem Daniel. O que ele fez? Ele se o que? Adiantaram. Se você pegar na Bíblia, Gênesis 41, é José. Quando o faraó teve um sonho, que sonhou com vacas magras, vacas gordas, espigas, ele teve um sonho meio maluco. Aí o faraó pegou e contou esse sonho. Alguém falou assim, tem um rapaz lá na prisão chamado José. O José, ele interpreta sonho. O faraó mandou chamar José. José apareceu. José, eu sonhei com as vacas gordas. Sonhei com umas vacas magras. Sonhei com as espigas, estranho, né? José falou assim, eu sei o que é esse sonho. O Senhor já me revelou. Vai vir 7 anos de fartura. Depois virão 7 anos de muita fome. Ah, faraó, o que você tem que fazer? Nos 7 anos de fartura, você guarda. Nos 7 anos de fartura, você poupa. Por quê? Porque quando vir 7 anos de fome, as pessoas aí fora vão passar fome, vão passar dificuldade. E você vai ter muita abundância. Aí o faraó pegou e colocou José. Você conhece a mensagem. José, ele preparou ali 7 anos, muita fartura, ajuntou, poupou, fez tudo. Quando veio a fome, José já tinha tudo preparado. Repara, por causa de José, aquele povo não morreu de fome. O que José fez? Ele se o quê? Adiantou. Amém? Tem gente que quando está bem, gasta tudo que tem. Quando a pessoa está bem, o que ele faz? Ele gasta tudo. Não fica com um centavo. Ah, não sei o quê. Ah, tem 10 sapatos. Aí você pergunta, por favor, mulheres, não fica com raiva de mim, não. Tem 10 sapatos. Aí vai colocar um vestido. Eu não tenho sapato. Meu Deus do céu. Esses 10 é o quê? Mas tudo bem, esquece isso. Mas não gasta tudo. Se prepara. Porque lutas vão aparecer. Uma vez uma pessoa falou comigo isso aqui, e eu guardei, talvez essa pessoa nem sabe, isso aí serviu de lição para mim. Pastor, eu não tenho um bem material melhor, porque eu poupo para dar um melhor para minha família. Eu não tenho um bem material melhor, porque eu poupo, pastor, para dar uma situação melhor para minha família. Quer dizer, a pessoa ela vai adquirir algo. Um exemplo, vou comprar um carro. Ah, eu vou adquirir um carro. Tudo bem, louvado seja a prosperidade do Deus. Mas como um carro em 60 meses, mas o valor do carro é altíssimo. Lá na frente acontece alguma coisa, a pessoa perde tudo que tem. Nós temos que aprender a andar de pé no chão. Eu não posso gastar tudo que tenho. Quer dizer, você se adianta. Chegou agora, final de ano, não é? Já viu como está o Brás? Aquilo ali, Deus não está lá não esses dias não, pelo amor de Deus. Eu fui na 25 esses dias, meu Deus do céu, quinta-feira fui na 25 com a minha esposa, falei, João, Deus não está nesse lugar não, pelo amor de Deus. Se eu não conseguir andar, parece que vai acabar tudo. Parece que vai acabar, pisca. Nós estamos arrumando, ainda não terminamos, vamos fazer uma decoração, nós vamos comprar um negócio aqui, não dá para entrar na loja. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, vamos no bar esse dia. Eu falei, não vou não, dá não. Mas o que eu quero passar? Parece que vai acabar, parece que o mundo vai acabar agora em dezembro. Calma,
tem milagre para a sua vida. Amém? Mas voltando para a mensagem, se adianta. A luta está grande, mas o milagre vai ser maior. José se adiantou, irmão. Por isso que aquele povo não passou fome. Se você pegar se você pegar segundo livro de Crônicas, capítulo 32, você vai ver também um homem chamado Ezequias, foi afrontado por Senaqueribe. Quando Senaqueribe deu o sinal que ia atacar Ezequias, sabe o que Ezequias fez? Ezequias, ele reconstruiu todo o muro que estava quebrado. Ele começou a tapar os lugares onde o inimigo ia entrar. O inimigo nem apareceu. Ezequias já estava preparando o terreno para o inimigo não entrar. Ezequias se adiantou. O dia mal chega para todo mundo. Amém? Pede sabedoria para Deus. Agora você quer ver um exemplo? Agora eu entro na mensagem. Vai lá para Esther capítulo 1. Vamos lá, no livro de Esther agora. Esther capítulo 1. Precisamos se adiantar, pessoal. Esther capítulo 1. Aonde é Esther, pastor? Vamos lá. Meio da Bíblia é Salmos. Antes de Salmos é Jó. Antes de Jó é Esther. Essa jovem, ela se adiantou, irmão. Diante de uma situação muito difícil. Esther capítulo 1. Preguei isso aqui na sexta-feira à noite, mas tem muita revelação para nós aqui. Esther capítulo 1, a partir do versículo 2. Esther capítulo 1, versículo 2. Salmos, antes de Salmos, Jó, antes de Jó, Esther. Está escrito assim: naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susa, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores da província que estavam perante ele, para mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Versículo 10 agora. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com uma coroa real, para mostrar ao povo, aos príncipes, a sua formosura, porque era formosa aonde? À vista. O rei Assuero era um homem muito poderoso naquela época. E ele fez uma festa de 180 dias. O homem tinha dinheiro. E chamou todas as pessoas ali para ver a riqueza. Para que as pessoas olhassem para ele. Rapaz, como esse rei é rico. Como ele tem fartura. Só que aí, o que acontece? Ele começou a beber demais. Ele ficou meio alto, a bebida deixou ele um pouco alto. Aí ele tem uma rainha chamada Rainha Vaste, muito bonita, muito formosa. Ele queria que a Rainha Vaste aparecesse com uma coroa, para que as pessoas olhassem para a Rainha Vaste e vissem a formosura dela. A Bíblia diz em Oséias 4:11 que o vinho tira o quê? A nossa inteligência. Você que gosta de beber, não sou eu não, é a Bíblia, tá? Oséias 4:11. Coloca aí para mim, Oséias 4:11. O que está escrito aí? Oséias 4:11. Coloca para mim. A incontinência e o vinho e o mosto tiram o quê, irmão? Quer dizer, ele bebeu, ficou muito alto. Ele queria mostrar a Rainha Vaste para outras pessoas. A Rainha Vaste não aceitou. Ela não queria ser mostrada para as pessoas. Nessa parte ela está até certa. Mas por que ele fez isso, pastor? Ele bebeu. Quando a Bíblia diz que a bebida forte tira a sua inteligência, não é brincadeira. Ah, pastor, mas é um pouquinho só. Não brinca, não. São as raposinhas que fazem mal o quê? Asinhas. Quando a Bíblia fala para não beber, não bebe, irmão. Quando a Bíblia fala, não, mas é só um pouquinho, pastor. Não, a Bíblia fala que não. Por quê? Aquele pouquinho hoje, pouquinho amanhã, pouquinho a semana que vem, vai acabar fazendo mal para você. Não só para a mente, às vezes para o seu organismo. Quando a pessoa descobriu uma doença, já está alterada. Mas o que ele fez? Ele estava sem inteligência.
Aí a rainha Vaste pegou e recusou. Vou voltando para Esté. Esté capítulo 1, no verso 12. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a ira. Agora vamos lá para o versículo 16. Ester 1,16. Então disse Memucã na presença do rei dos príncipes: não somente pecou o rei, a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes, contra todos os povos, em que há todas as províncias do rei Assuero. Versículo 17. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. E quando dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a presença do rei a rainha Vaste, porém ela não quis. Versículo 19. Se bem parecer ao rei, sai da sua parte um edito real, e escreve nas leis dos persas e dos medos, e não revogue que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino à sua companheira, que seja melhor do que ela. Quer dizer, ela recuou. O que acontece? O rei, vamos fazer uma lei que a rainha Vaste não pode mais ser rainha, que a rainha Vaste não pode mais usar uma coroa. O rei falou assim, vamos fazer. O rei estava enfurecido. Vamos preparar moças virgens que se apresente o Senhor ao rei, e o rei vai escolher uma delas para ficar no lugar da Vaste. O rei vai pegar uma dessas mulheres formosas para ficar neste lugar. Capítulo 2, verso 2 agora. Então disseram os jovens ao rei que serviam: busque para o rei uma moça virgem, formosa à vista, e ponha o rei a comissar em todas as províncias do seu reino, que se reúne todas as moças virgens formosas à vista da fortaleza de Susa, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê a eles o seu enfeite. Agora vamos lá, versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportada de Jerusalém. Versículo 7. Este criara Adasa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. Morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua o quê? Por sua filha. Mardoqueu é um homem crente, um homem temente a Deus. Ele tem uma sobrinha chamada Esté. A Esté perdeu pai e mãe. Quer dizer, o que Esté, que alguém olhasse para Esté, e Esté é amargurada. Olha a feição de Esté, caída. Olha como Esté é uma pessoa triste. Olha como a Esté é uma pessoa, vamos dizer assim, desanimada. Porque também, né, perdeu pai e mãe. Não. Quem olhava para Esté via que ela tinha um semblante, o quê? Formoso. Vamos voltar, volta aqui, no versículo 7, este criara Adasa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, de aparência, e era formosa aonde, irmão? À vista. Quer dizer, mesmo passando uma luta, perdeu pai e mãe, ela tinha uma formosura no rosto. Quantas vezes o nosso semblante cai por bem menos? Quantas vezes nós ficamos chateados com alguma coisa? Quantas vezes vem uma luta, uma dificuldade, e o meu semblante cai? Cadê aquela palavra? Alegria do Senhor é a minha força. Amém? Quer dizer, puxa, pastor, eu fiquei triste, perdi alguém. Sim, tudo bem, isso entristece mesmo. Fiquei triste, morreu o marido, morreu a esposa, morreu alguém da família. A gente fica triste, mas se alegra, porque Deus está contigo. Aquela pessoa que partiu, cremos que já está na glória com quem? Com Jesus. A Esté tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. A Esté tinha tudo para falar. O Mardoqueu falou: Esté, vai ter uma eleição, Esté, vamos pegar mulheres para poder ser rainha. Então, Esté, vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá e para você lá concorrer para você ser rainha. Esté podia falar: eu quero saber disso não, tio. Eu não tenho pai, não tenho mãe, fui criado por você, eu não quero saber dessa coisa não. Não, a Esté, à mesma hora, ela se apresentou. Irmão, diante do seu problema, se apresente. Deus tem um milagre para você. Amém? A Esté, ela se apresentou. Agora vamos lá, no versículo 9, vamos continuar aqui, E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, e como também a dar 7 moças de respeito da casa da onde? Do rei. Quer dizer, a Esté, quando ela passou diante do Hegai, o Hegai é aquela pessoa que seleciona as moças. O Hegai gostou dela. Rapaz, mulher bonita. Semblante bonito. Ah, é Esté.
Cadê o pai e mãe? Não tem pai nem mãe, mas foi criado pelo tio Mardoqueu. Então, ô Esther, vem para cá que eu vou colocar você entre as mulheres selecionadas. Aí o que ele fez? Já mudou o alimento da Esther. Esther, a partir de hoje você vai comer esse alimento e eu vou colocar 7 moças de respeito do seu lado. Isso aqui é muito importante, irmão. Nós precisamos, irmão, buscar pessoas de respeito para viver com a gente. Amém? Nós precisamos ensinar nossos filhos a andar com pessoas de respeito. Tem gente que anda falando palavrão. Tem gente que anda fazendo coisa errada, mas são amigos dos nossos filhos. E a gente não dá um conselho. Eu ouvi uma... Quando eu trabalhava lá fora, eu ouvi uma coisa, pelo amor de Deus, irmão. O marido tinha traído a esposa trabalhava na firma que eu trabalhava. Sabe qual o conselho que deram para ela? Ele te traiu, trai também. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que não deve se pagar o mal com o mal. Olha quem está andando de lado de Esther, 7 mulheres de respeito. Diga glória a Deus. Nós precisamos ser pessoas de respeito. Eu gosto muito daquela passagem de Eliseu. Eliseu andava pela rua e alguém passou, falou, a sulamita, falou, ô marido, tá vendo esse homem aí? Olha, tem observado. Ele é um santo homem de Deus. Aleluia. Amém? Nós precisamos. Aí colocaram Esther. Agora, olha, eu vou continuando aqui, ó, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo, nem a sua parentela, porque Mardoqueu tinha ordenado que não declarasse. A Esther é do povo judeu, ela é judia. O que acontece? Mardoqueu falou, Esther, quando você entrar lá, não fala da sua descendência. Não fala que você é um povo judeu. Assuero não gostava do povo judeu. Agora o Mardoqueu está fora do palácio, a Esther está dentro do palácio, eles não têm mais contato. Mas mesmo a Esther estando lá dentro do palácio e Mardoqueu estando fora do palácio, a Bíblia diz que ela não declarava a sua descendência. O que eu aprendo? Ela obedecia o tio. Ela obedecia o que o tio falou. Irmão, obedeça a Deus, Ele vai te abençoar. Obedeça. Amém? A Bíblia diz que a obediência leva a lugar maravilhoso. Obedeça a Deus. Aí, vamos continuar. Deixa eu correr aqui. Agora, deixa eu pegar aqui. Agora, versículo 12. Ó. E chegando já a vez de cada moça para vir o rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses se cumprira os dias da sua purificação. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, para as suas purificações das mulheres. Elas se preparavam durante 12 meses. Elas se preparavam para no dia da eleição entrar na presença do rei, o rei ia escolher uma das mulheres. Às vezes nós não se preparamos para entrar na presença de Deus. Nós entramos na presença de qualquer jeito. Irmão. É o culto, hoje vai ter culto. Que louvor que canta? Qualquer um. O que você vai pregar? Qualquer mensagem. Eu tenho uma mensagem na cabeça, eu prego essa mensagem. Não. Tem que orar, diga glória a Deus. Eu sempre tenho falado, o teu culto não começou agora 8 horas, teu culto começou quando você começou a se arrumar em casa. Ali começa o meu culto. Quando eu acordo, como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Casa do Senhor. E é ali que começa o nosso culto. 12 meses ela se preparou. Agora vamos lá, continuando. Versículo 17, deixa eu correr aqui. Então o rei amou a Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça, e fez rainha em lugar de quê? Sabe o que acontece? Esther foi escolhida. Você está sendo escolhido também. Esther agora está dentro do palácio. Esther agora é rainha. Agora imagine se Esther deixasse os problemas dela transparecer nela. O rei olhasse para ela, ó. O rei olhasse para ela, cara brava. Ou semblante caído. Mas por quê? Eu perdi pai e mãe. Irmão, presta atenção. Os problemas não podem atrapalhar a nossa vida, não. Ainda que os problemas sejam grandes, o nosso Deus é maior. Amém? Não deixe os problemas atrapalhar a sua missão. É uma luta? Vou continuar pregando. É uma batalha? Vou continuar o quê? Agora, ela já é rainha. Agora, olha que interessante, versículo 20, ó.
20. Esté, porém, não declarava sua parentela ao seu povo, como Mardoqueu, que ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mardoqueu como quando criara. Peraí, quando ela não era nada, Mardoqueu falou, você vai entrar lá e não fala da nossa descendência. Ela não era nada, agora ela é rainha. Ela podia falar, vou obedecer meu tio nada, agora eu sou rainha, tenho uma coroa na cabeça, agora eu moro, eu sou mulher do rei aqui, agora eu estou no palácio. Não, mesmo sendo rainha, ela continuava obedecendo o quê? O seu tio. Você pode ter certeza, Deus vai te tirar daqui de baixo e vai te colocar lá em cima. Mas continua obedecendo, Ele vai te abençoar. Tem gente que quando cresce, desobedece. Tem gente que quando cresce um pouquinho, já começa a desobedecer. Não, eu não concordo com isso, não acho bom isso. A gente não era nada, irmão. Eu cheguei na Igreja da Graça há 18 anos atrás. Eu não sabia nada, irmão. Como não sei ainda, eu cheguei doente, cheguei com a vida destruída, meu casamento estava destruído. Aí Deus foi lá, usou meus pastores, me abençoou, restaurou meu casamento, abençoou minha família, restaurou minha vida financeira, me trouxe saúde, mudou a minha história. Aí hoje eu tenho 18 anos de igreja. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, quem sou eu, irmão? Eu cheguei sem nada neste lugar. E Deus foi me abençoando. Aí hoje, não, hoje para mim entrar tem que ter tapete vermelho, tem que ter nada, irmão. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. O que eu aprendo com Esté? Ela já é rainha, mas ela continuou obedecendo. Nunca perca o seu primeiro amor. Deus vai te abençoar. Amém? Nunca perca aquela essência de buscar o Senhor, rainha, talvez. Só que quando aconteceu isso, olha aqui no versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei dos eunucos, a guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então veio ao conhecimento de Mardoqueu e ele fez saber à rainha Esté. Esté disse o rei, em nome de Mardoqueu, inquiriu este negócio, descobriu ambos e foram enforcados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Só que Mardoqueu, ele não podia entrar no castelo. O que ele fazia? Ele ficava sentadinho na porta do palácio. Só querendo saber como que Esté está se comportando, como que Esté está lá dentro. Um dia, ele estava lá na porta do palácio e ele ouviu que tinha um plano para matar o rei Assuero. E ele ouviu, nós vamos matar o rei Assuero, nós vamos acabar com a vida dele. O que Mardoqueu mandou um recado para Esté? Avisa para Esté lá que aqui fora estão fazendo um plano para matar o rei Assuero. Aí Esté chegou lá e falou para o rei Assuero, olha, um homem lá fora chamado Mardoqueu, ela não falou que era tio não, Mardoqueu mandou um recado que tem um povo aí querendo te matar. O rei Assuero descobriu aquilo ali e mandou enforcar aqueles que queriam matar ele. Mas me ajuda, quem foi que ajudou ao Assuero sair da morte? Não foi Mardoqueu? Mas ninguém fez nada por ele. Quer dizer, o Mardoqueu está ajudando o rei, o Mardoqueu está sendo uma pessoa fiel e ninguém está fazendo nada. Às vezes aparece, pastor, eu não entendo, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo as coisas tudo direitinho, mas nada está acontecendo. Calma, o nosso Deus é Deus de justiça. Você trabalha, você faz tudo direitinho, né? Você trabalha, você faz tudo conforme tem que fazer, mas alguém que não faz está recebendo a fama. Calma, calma. A Bíblia diz que Deus não é injusto, não, Deus é justo. Agora, vamos lá, capítulo 3, vamos lá. E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Quer dizer, Mardoqueu livrou o rei da morte, Mardoqueu livrou o rei de ser morto, mas quem foi engrandecido foi Amã. O Mardoqueu não recebeu nada. Mardoqueu está lá esquecido, sentado na porta do rei. E o Amã agora está sendo exaltado. Quem é Amã? Amã não fez nada. Sabia? Eu faço tudo e fulano não faz nada e ele ganha fama. Calma. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Amém? Os humilhados serão o quê? Exaltados. Aí o que o rei fez? Colocou Amã lá em cima. E agora deixa eu só resumir. Aí o que o Amã fez? O Amã fez um decreto. O rei colocou ele lá em cima. Aonde Amã passava, as pessoas tinham que fazer isso, dobrar o joelho. O Amã tem uma autoridade. Aonde Amã passava, as pessoas tinham que curvar a cabeça. E o Mardoqueu, ele não fazia isso. Um dia o Amã passou e Mardoqueu não dobrou os joelhos, irmão. Mardoqueu, ele não abaixou a cabeça. E o Amã olhou e falou, rapaz, quem é esse rapaz aí? Que quando eu passo ele não dobra o joelho. Que quando eu passo ele não abaixa a cabeça. Aí, olha que interessante aqui, continuando aqui, no versículo 8, capítulo 3, verso 8.
E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, que não se cumpre a lei do rei, pelo que não convém o rei deixá-los o quê? Ficar. O Amã chegou e falou: Assuero, tem um povo aí fora, esse povo é o judeu, a lei dele é diferente da nossa, eu passo, eles não dobram os joelhos, eu passo, eles não se curvam a cabeça. Presta atenção, você só dobra o joelho diante do Senhor. Amém? Eu não vou dobrar meu joelho diante de uma doença, não. Eu não vou dobrar meu joelho diante de um problema, não. Eu vou dobrar meu joelho para adorar o Senhor. Amém? É o que Amã fazia. Ou quando o Amã passava, o Mardoqueu não fazia isso, todo mundo. Aí o Mardoqueu falou assim, o Amã falou assim: Assuero, tem um povo aí que é diferente. É Malaquias 3,16. Há uma diferença do que serve e o que não serve. Tem gente que não vai entender, rapaz. Você não aceita a doença, você não aceita o mal, não aceita. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Rapaz, você não ficou triste com o que aconteceu? Te humilharam, pisaram em você e você não fez nada. Não vou fazer. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados. Alguém vai achar você o quê? Diferente. Diga glória a Deus. Então alguém está falando assim: tem um povo diferente aí. Esse povo é o judeu. Ele não abaixa a cabeça. Aí, por não fazer isso, olha o versículo 9, ó. Se bem parecer ao rei, escreva que matem, e eu porei nas suas mãos, fizeram a obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Assuero, vamos fazer uma lei para matar o povo judeu? O que o diabo quer fazer com a gente? Roubar, matar e o quê? Por que as coisas para mim e para você são mais difíceis? Por que a nossa luta é tão grande? Porque nós não dobramos o joelho diante de qualquer coisa. Nós não dobramos o joelho diante de qualquer situação. Hoje ele vai estar triste, hoje ele vai estar desanimado. Aí alguém chega aqui, você está pulando, dançando, adorando ao Senhor. Rapaz, esse povo é diferente. Nós somos um povo que servimos a Deus. Agora fizeram uma lei, vamos matar os judeus. Aí o que acontece? Essa lei chegou, no capítulo 3, no versículo 15, chegou pelos correios. Vamos lá, capítulo 3, verso 15, ó. Os correios foram impelidos pela palavra do rei, e saíram da lei, se proclamou em fortaleza de Susa, e o rei Amã assentou-se a beber. Porém a cidade de Susa estava o quê? Confusa. Quer dizer, está todo mundo confuso. Por quê? Tem muitos judeus ali, e todos os judeus estão sendo ameaçados. Vamos, capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu um pano de saco e cingiu de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo. E que mais? E clamou. Mardoqueu, o que ele fez? Ele ficou apavorado. Mardoqueu ficou com medo, claro, uma sentença de morte. E agora? Quem vai defender a gente aqui? E agora, o que vão fazer? Agora vamos continuar aqui, no versículo 4. Então vieram as moças de Esté, os seus eunucos, e fizeram saber como que a rainha se doeu. O que acontece? Alguém está lá fora vendo a luta, entrar lá dentro. Esté, você nem sabe. Tem uma lei aí. Que lei? Para matar todo o povo judeu. Meu tio, minha família, eu também sou judia. A Esté também se apavorou. Só que ela está dentro do palácio. Mas peraí, me ajuda a pregar. Antes da lei chegar, a Esté já era rainha, ou não era? Então sabe o que eu aprendo? A Esté já está adiantada. Ela já está lá dentro perante o rei. Quem é o nosso rei? Não é o nosso rei? O problema chegou, eu já estou diante da presença do rei. Então o que acontece? Falaram para Esté. Esté, vamos ver uma lei para matar. O que o Esté faz? Vamos capítulo 4 agora. Capítulo 4, verso 15. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu. Vamos lá, versículo 16 agora. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, jejuai por mim. Não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também aqui jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que segundo a lei, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que Esté, o quê? Você reparou como Mardoqueu e Esté são unidos? Repara, Esté está dentro do palácio, Mardoqueu está lá fora. Mas o problema que está lá fora vai atingir Esté também, ela é judia também. Aí o que Mardoqueu mandou um recado: Esté, nós somos ameaçados de morte. Aí Esté mandou um recado: tio, jejua, diga glória a Deus.
Tio, faz um jejum. Tio, faz uma oração aí. Tio, se consagra aí que eu vou me consagrar aqui. A Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo 18, a Bíblia diz, se 2 ou mais concordarem em alguma coisa, a terra será concordada aonde? Repara como Esther e Mardoqueu estão o quê? Unidos. E não ficou lá, tio, o problema é do senhor está aí fora, eu sou rainha, eu estou aqui dentro, não, você é judia também. Irmão, quando você vence, a igreja se alegra. Uma pessoa aqui, como a irmã contou o testemunho do nódulo na garganta, a irmã contou que semana passada ela estava com nódulo na garganta, ela toca instrumento de sopro e aquele nódulo está atrapalhando. Ela orou, buscou a Deus. Quando foi fazer outro exame para constatar o nódulo não existia mais. Então o que eu quero passar? O seu testemunho louva ao Senhor. Amém? O seu testemunho, ele agrada muita gente. Agora, o que acontece? Esther se uniu com ele. Agora, vamos lá, continuar aqui. Deixa eu correr aqui, pessoal. Capítulo 5 agora, vamos lá. Versículo 1. E sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu das suas vestes reais, e pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa, de frente da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, e estava no seu pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então disse o rei, que é que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até a metade do reino, o que, irmão? Te dará. Diga glória a Deus. Então o que acontece? Ela chegou, entrou na presença do rei, alguns dias jejuando, o rei perguntou, Esther, o que está acontecendo com você? O que você quer? Você veio pedir alguma coisa? Pode falar que eu dou. Aí eu estou resumindo. Aí Esther chegou e falou, olha, o rei, saiu um edito aí para matar o povo judeu. Saiu um edito aí para destruir esse povo judeu. Ô rei, queria pedir ao senhor, tem misericórdia, não mexe com esse povo não. Você acredita? Esther livrou todo o povo dela. Amado, a sua oração vai tocar em toda a sua família. Amém? A sua comunhão com Deus vai salvar muita gente. A sua força diante do Senhor vai ajudar muita gente. Só que enquanto Esther, agora presta atenção, olha como o diabo é sujo. Enquanto Esther, ela está trabalhando de um lado para salvar o povo judeu, enquanto Esther está trabalhando de um lado para livrar o tio dela, para livrar o povo dela, para livrar ela também, o Amã está fazendo uma forca para matar Mardoqueu. Você quer ver? Olha o capítulo 5 aqui, ó. Olha o capítulo 5, no versículo 14. Vamos lá. Capítulo 5, 14. Então disse Zeres, sua mulher. Zeres é a mulher de Amã, tá? Todos os seus amigos façam uma forca de 50 côvados de altura. E manhã diz para que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre ao rei do banquete, e ao conselho bem pareceu Amã, e mandou fazer uma forca. Enquanto Esther está jejuando, enquanto Esther está se consagrando para livrar o povo dela, o Amã está fazendo uma forca para matar quem? Mardoqueu. Enquanto você está aqui se consagrando, enquanto você está aqui orando, enquanto você está aqui buscando a Deus, o diabo está fazendo um plano para tirar a tua vida. Mas fica tranquilo, maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então o diabo, ele é assim, ele está todo dia querendo colocar o mal sobre a sua vida, ele está todo dia fazendo um plano para te destruir, enquanto a Esther está trabalhando, enquanto a Esther está se consagrando para livrar o povo, o Amã procurando uma forca. O Amã fazendo uma forca lá. Vamos lá, capítulo 6. Agora, olha isso aqui, pessoal. Capítulo 6, verso 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, a lerem diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e a Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se fez. Agora olha como Deus trabalha. Enquanto a Esther trabalhou para livrar o povo dela, o Naamã não desistiu. O Amã está dizendo, eu vou matar Mardoqueu, eu vou matar o povo judeu. Naquela noite, o rei Assuero perdeu o sono, não conseguiu dormir. Naquela noite, fugiu o sono dele. Aí ele perguntou assim, alguém traz um livro para mim? Lê algum livro, lê alguma história para mim? Eu preciso ler. Aí trouxeram um livro. Aí o livro estava escrito assim, Assuero, aqui estava escrito que teve uns tempos atrás que um homem chamado Mardoqueu mandou um recado para Esther. E a Esther falou com o rei. Falou o quê? Que tinha um povo que queria te matar. E através de Mardoqueu, você foi livre daquela morte.
Ah, é mesmo, né? É verdade. Teve um povo que queria me matar, Esther me falou, eu fui lá, enforquei aquele povo, e agora eu estou... E o que se fez com esse homem? O que se deu a Mardoqueu? Coisa nenhuma. Você crê que Deus faz justiça na tua vida? Você crê? O que você fez para Mardoqueu? Não fez nada. Não fez nada. Mardoqueu? Fez nada. Está lá. Ó. Ele nem entrar no pátio, ele entra. Ele tem que ficar sentado na porta. Ele não pode nem entrar aqui. Só que enquanto o rei está fazendo isso, o rei está pensando, mas peraí, não, preciso fazer alguma coisa por ele. É o Salmo, pessoal, Salmo 103, acho que é Salmo 103, vamos lá comigo. Salmo 103. Deixa eu pegar aqui. É o Salmo 103? Deixa eu ver aqui. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso, é o Salmo 103, verso 6. Salmo 103, verso 6. Olha isso aqui. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Mardoqueu está oprimido, está ou não está? Mas está na presença de Deus. Mardoqueu está oprimido, mas está lá buscando a Deus. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Sabe o que eu aprendo aqui? Alguém está fazendo algum plano para te destruir? Alguém está falando mal de você por trás? Fica tranquilo, Deus está ouvindo tudo. Alguém está falando alguma coisa de você, aonde trabalha, não sei por onde você anda. Alguém está falando alguma coisa de você. Um dia, a Bíblia Sagrada diz que um dia, o Moisés estava tranquilo na presença de Deus. E o irmão dele, chamado Arão, a irmã dele, chamada Miriam, começaram a falar os dois. Você acha que só Deus só usa Moisés? Deus não usa a gente? Moisés pensa que está com essa bola toda, não. Deus usa a gente também. E Moisés está quietinho na casa dele. Aí Deus ouviu o que Miriam falou e que Arão também falou. Aí Deus falou assim, Moisés, preciso fazer uma reunião com você. Pode falar, mas chama seus irmãos também. Chama Miriam e Arão. Aí a Bíblia diz que apareceu diante do Senhor Moisés, Miriam e Arão. Sabe que Deus falou assim? Por que vocês estão falando mal de Moisés? Falando mal de mim. Então, Moisés, você estava na sua casa, ele estava na tenda deles, falando mal de você. Cuidado, hein? Toda a verdade vai aparecer. Sabia, Moisés, você está falando mal de você? Miriam estava, Arão estava também. Aí Deus falou assim, porque eles falaram mal, Miriam vai ficar leprosa. Durante alguns dias, ela não vai andar. Durante alguns dias, ela não vai nem sair da tenda, leprosa. Aí a Miriam ficou leprosa dos pés à cabeça, não podia andar, não podia se movimentar. Aí Moisés foi orar ao Senhor para Deus devolver saúde para quem? Para Miriam. Fica tranquilo, Deus está fazendo justiça na sua vida. Amém? A Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Mas voltando aqui, chegaram para Assuero. Assuero, teve um homem aí que livrou você. Teve um homem aí que deu livramento. Deu livramento. O que fizeram com ele? Nada. Só que enquanto ele está fazendo isso, o Amã está com a forca lá. Vou matar Mardoqueu, vou destruir Mardoqueu. Aí quem que o rei mandou chamar? Amã. Vamos voltar lá. Esther capítulo 6. Terminando já, pessoal. Esther capítulo 6. Versículo 5. Vamos lá. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã disse, que fará ao homem em cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real, de que o rei se costuma vestir, também o cavalo em que se costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real em sua o quê? Aí o rei chamou Amã, o Amã apareceu. Amã, deixa eu falar uma coisa para você. O que eu faço com um homem que me honrou? O que eu faço com um homem que me ajuda? O Amã está pensando que é quem? O Amã se encheu. Rapaz, esse homem sou eu. Já viu aquela música? Esse cara sou eu. Deixa eu falar. Esse homem sou eu. É eu. Rei, esse homem aí, você tem que dar roupa boa para ele. Roupa de linho, de seda. Esse homem aí, você tem que colocar em cima do cavalo. Esse homem aí, você tem que colocar um anel na mão dele, uma coroa na cabeça. E alguém sair na frente gritando, esse homem Deus vai honrar. O Amã está pensando que é quem? E o que acontece? Versículo 9. Vamos lá. Entregue-se a veste ao cavalo, à mão de um príncipe do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem em cuja honra se agrada. Leve no cavalo pelas ruas da cidade, apregoe diante dele, assim se fará o homem em cuja honra o rei se agrada.
Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu. Amém? Amã. Você é demais, Amã. Você é demais, Amã. Você é demais. Pega a roupa que você falou. Pega o cavalo. Ou pega a coroa. Pega tudo aí. E veste Mardoqueu. Coloca a roupa sobre quem? Vai lá, coloca a roupa sobre Mardoqueu. Vai lá, coloca a coroa na cabeça de Mardoqueu. Vai lá, coloca o anel no Mardoqueu. Coloca ele em cima do cavalo. E você vai puxar o cavalo e falar: ó, esse aqui é que Deus está honrando. É assim que Deus vai fazer contigo. Os humilhados serão o quê? Salmo 103, versículo 6. Deus fará justiça. Às vezes, o que acontece? Você está passando uma luta. Deixa eu só contar. Posso contar só um testemunho? Não gosto de contar, mas é um minutinho. Trabalhei numa firma, lá na Rua da Moca. Uma firma de importação, uma central logística. Posso falar? Ninguém sabe. O nome dele é Sérgio. Era o meu patrão. O Sérgio era gerente da seção que eu trabalhava. E um dia eu estava trabalhando de obreiro, como os irmãos aqui, e aí eu trabalhava das 2 às 10. Aí acabava o culto, eu ficava na igreja. Quando acabava, 1 hora eu saía correndo e ia para trabalhar. E um dia eu fui com a roupa de obreiro, não deu tempo de trocar de roupa. Quando eu cheguei lá, eu esqueci até de tirar a gravata. Quando eu cheguei lá que eu entrei, o meu patrão falou assim: você é garçom? Eu falei: não. Você parece a roupa de churrascaria? Falei: não, eu sou obreiro da igreja, me perdoa, eu tirei a gravata, é que eu saí tão correndo da igreja, e eu vim para, que igreja que você é? Eu falei: sou da igreja da graça, sou obreiro da igreja. A feição do rosto mudou na hora. Ele chegou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Não, crente não trabalha aqui. Bem assim, ó, crente não trabalha aqui. Crente não, aqui não, na minha sessão não. Oxe, nunca fiz nada. Não, aqui não. Aqui não. Daquele dia em diante, a feição acabou comigo. Eu lembro, irmão, eu levava marmita naquela época, eu colocava a minha marmita às 5h30 da tarde para esquentar. Por volta de 6 horas eu ia jantar. O que aconteceu? Mas para mim jantar, eu precisava ele me liberar. Eu colocava a marmita às 5h30. Sabe que hora que ele me liberava para jantar? 10 horas da noite. A hora que eu estava saindo, a marmita já tinha pegado fogo. O arroz já tinha queimado. O feijão já tinha estralado. E aí assim foi, ó. Ficava sem jantar. Aí sabe que um dia ele falou para mim? Aqui nessa sessão você não trabalha. Ou fica eu, ou fica você. Aí no final de ano a gente tirou uma foto. O pessoal da empresa. Aí colocamos uma foto no quadro da empresa. Um dia eu estou olhando o quadro. Cadê aquela foto que a gente estava tudo aqui? Eu falei: ô Sérgio, cadê a nossa foto que estava ali? Ah, a sua foto, aquela foto, está comigo. Mas cadê a foto? Eu levei para o cemitério da Vila Formosa, fiz um trabalho lá, enterrei você. Foi, irmão. Foi. Tá risado, mas foi um negócio sério. Aquela foto lá eu levei para o cemitério, enterrei você lá. Você não fica aqui. Irmão, aquele dia me subiu um furor, irmão. Me subiu um furor. Eu falei: Jesus, o que eu faço? Eu falei: tá bom, Sérgio, agora nós vamos fazer uma prova. Se o seu Deus é maior, eu saio daqui. Se o meu Deus é maior, você sai. Eu falei isso. Se o seu Deus é o Exu, né? O seu Deus é o Exu, meu Deus é o Exu da morte. Se o Exu da morte for maior, eu saio. Mas se o meu Deus for maior, você sai. Meu irmão, a vida parece que virou inferno. Parece que o inferno se levantou, era uma luta em cima da outra. Quantas vezes eu não saí chorando daquela empresa? Eu andava naquela radial ali chorando. Deus, eu vou vencer. Chegava na igreja, eu falava: não, eu vou pedir as contas, eu vou sair, não aguento mais. Chegava lá, o pastor estava pregando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Para encurtar a história, sabe o que aconteceu? Ele pediu as contas. Saiu da empresa. Aí sabe que a minha gerente falou: ó, você vai ficar no lugar do Sérgio agora, você vai ser gerente da sessão. Virei gerente da sessão. Depois de 3 meses, o Sérgio voltou. Pediu para voltar. Ah, eu vou voltar para a minha sessão. E o Sérgio voltou a trabalhar. Só que a moça lá, que era a minha patroa, falou assim: tá bom, Sérgio, você volta. Mas ele é o seu patrão. Eu fiquei sendo o patrão dele. O que eu quero passar para você? Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar.
Deus vai se manifestar sobre a sua vida. O Amã está querendo matar o Mardoqueu. O Amã está querendo acabar com o Mardoqueu. Aí o Assuero falou assim, o que eu faço com um homem que me honra? O que eu faço com um homem que é fiel? Aí esse homem coloca uma roupa boa, coloca em cima do cavalo e sai anunciando para todo mundo que ele é o homem de confiança do rei. O Amã está pensando que é ele. O rei vai me colocar em cima de um cavalo, vai me colocar uma roupa boa e vai sair me anunciando que eu sou... é verdade, o Amã. Então o que você vai fazer? Faz isso com Mardoqueu. Sai lá, coloca Mardoqueu em cima do cavalo, coloca uma roupa boa nele, coloca uma coroa nele e sai puxando o cavalo avisando para todo mundo que ele é o homem de confiança do rei. Deus vai fazer justiça na tua vida. E o Mardoqueu, aí o Amã saiu dali, olha aqui, capítulo 6, terminando, capítulo 6, versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e cabeça coberta. Versículo 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, e tudo quanto tinha sucedido. Então os sábios de Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Aleluia! Aí ele vai falar com a esposa dele. Essa esposa chamada Zeres foi a que deu a ideia. Constrói uma forca para enforcar Mardoqueu. Constrói uma forca para acabar com ele. Aí ele construiu uma forca. Aí de repente o Amã chegou em casa, Zeres. Você nem sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Você nem sabe. O rei me chamou lá. Pediu para me honrar Mardoqueu. O rei me chamou lá. Pediu para me sair da rua apresentando Mardoqueu como o homem de confiança. A Zeres falou: esse homem é judeu? Esse homem serve a Deus? Serve, ele é judeu. Se ele é judeu, você começou a cair, acabou. Irmão, nós somos um povo de Deus. Amém? O diabo sabe que nós somos de Deus. Ainda que o inimigo se levante, Deus é maior. O diabo sabe, ele não vai conseguir te destruir. A luta é grande, a batalha é grande, mas o diabo sabe, se ele continuar na fé, se ela continuar na fé, não tem como fazer nada com ele. A mesma mulher que falou, constrói uma forca, a mesma mulher que falou assim, vai lá construir uma forca, é a mesma mulher que está dizendo, esse cara é crente, não é? Então acabou. Esse cara é crente, não é? Acabou para nós, porque a Bíblia diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Você crê que Deus está agindo na tua vida? Ele está agindo na tua vida. Aí o que acontece? O Amã pegou isso aqui. Agora, olha isso aqui rapidinho, vamos lá, continuando. Capítulo 7 agora. Versículo 10, capítulo 7, verso 10, corre aqui, e enforcaram, pois, Amã na forca que tinha preparado para onde? Quer dizer, o que Amã? Amã morreu na sua própria ferramenta. Irmão, tem gente se matando, tem gente se acabando. Toda pessoa que se afasta de Deus, a própria pessoa vai se acabando. Jesus diz, sem mim nada podeis o quê? O Judas entregou Jesus por 30 moedas. Sabe como que Judas morreu? Pastor, mataram Judas. Não, a Bíblia diz que Judas se enforcou. Quando Judas entregou Jesus, ele estava se enforcando. Quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas, Judas já estava se enforcando. A própria pessoa se enforca. Eu não vou mais não, eu não vou buscar Deus, eu não vou para a igreja, eu não estou cansado. Você está se matando, irmão. O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. A própria pessoa se mata. Quando Deus pede algo para mim, algo para você, e nós não fazemos, nós mesmos estamos se matando. Não, que aconteceu um problema, e agora eu vou me afastar um pouco. Você está se matando, irmão. Olha o Amã aqui, morreu enforcado. Lembra da justiça de Deus? Ele é justo. É ou não é justo? Ele é justo. Mas e aí, pastor? Amã se enforcou. E o povo judeu? E Mardoqueu? Vamos comigo. Capítulo 8. Vamos lá. Versículo 10, capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8, versículo 16. Me ajuda, olha aqui, capítulo 8, versículo 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Vamos lá? E para os judeus houve luz, alegria, gozo. É isso que vai acontecer na tua vida. Na tua vida vai ter luz, na tua vida vai ter alegria, na tua vida vai ter gozo, na tua vida vai ter honra de Deus para você. Isso aqui, Quer dizer, enquanto muitos estão caindo de um lado, Deus está te levantando do outro. Enquanto muitos estão tropeçando do lado, Deus está pegando você aqui de baixo e está colocando você aqui em cima. Amém? Judeu. E o Amã está morto.
E a família de Amã está se acabando. E o judeu está se levantando. Aí vamos lá, no versículo 17 agora. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus, vamos lá, havia entre os judeus alegria, gozo. Me ajuda, que mais? Banquetes. Presta atenção, final de ano está chegando. Vai ter banquete na tua casa. Vai ter banquete neste lugar, irmão. Você vai passar com saúde, diga glória a Deus. Você vai passar na alegria do Senhor, irmão. É só buscar Deus, não se afasta de Deus não. Vamos ler novamente, ó. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria, havia gozo, havia banquete e dias de fogueto. E muitos entre os povos da terra fizeram os judeus, porque o temor de judeus tinham caído sobre eles. O que é isso? Eles estavam respeitando Deus. O temor de Deus, ele respeitava a Deus. Aí Deus deu alegria, aí Deus deu banquete, aí Deus deu honra, aí Deus deu glória. É o que Deus quer fazer na tua vida hoje. O Amã talvez apareceu. O Amã é aquela pessoa que vem para tirar a nossa paz. O Amã é aquela pessoa que vem para nos derrubar. Mas o nosso Deus é maior. Vai ter banquete na tua casa. Quando eu falo banquete, deixa eu explicar, não é só comida não, pelo amor de Deus, não coma tudo em dezembro não, tem janeiro também, tem fevereiro também, tem março também. Quando eu falo em banquete, banquete, o pastor falou que tem que ter banquete, faz macarrão, faz feijoada, faz porco, faz carne assada, calma. Aí quando eu passo o final de ano, vai no médico fazer os exames, eita pastor, colesterol está lá em cima, o diabo está furioso, o diabo não come carne não, calma. Vai ter banquete, mas vai com calma. Amém. Estou terminando a mensagem agora. Vai ter alegria na sua vida. Vai ter banquete neste lugar. Pastor, mas eu estou desempregado, e daí? Pastor, mas o Jacó também está desempregado. Jacó está desempregado. Jacó acordou e falou, Senhor, se o Senhor for comigo, nessa viagem que eu faço, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, se o Senhor me trouxer de volta para a casa do meu pai, de tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Jacó enriqueceu mais do que o patrão. Deus vai mudar a sua história. Mas qual é a mensagem? Esther já estava adiantada. Ela já estava dentro do palácio, se preparando para buscar o Senhor. Se adiante, quando a luta chegar, você vai permanecer de pé. Se adiante, quando a luta chegar, nosso Deus é maior. Irmã Maria, da nossa igreja, ela vem à noite. Foi fazer um exame, coração bem detalhado, deu um problema sério no coração dela. E ela chegou aqui, né, pastor, estou com um problema sério cardíaco. A médica falou que qualquer hora pode acontecer. Vamos lá, irmão, vamos orar. Vamos buscar o Senhor, vamos orar. Vamos buscar o Senhor e vamos buscar Deus. Foi fazer os exames novamente, fazer um tratamento. Quando chegou lá, o médico falou assim, o especialista, o cardiologista, olha, o primeiro exame deu uma alteração muito séria, mas o segundo agora não deu mais nada, não. Contou o milagre aqui na sexta-feira. Deus está operando milagre na sua vida. Você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, igreja. Fique de pé, igreja amada. Igreja querida, fique